Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos então descobrir o o argumento, o módulo e o plano de Argand-Gauss têm a ver com a forma trigonométrica dos complexos. Então vamos só recapitular. Eu apresentei para vocês na nossa última semana três propriedades novas de complexos, pensando já num contexto um pouco mais geométrico. Eu apresentei para vocês o argumento, apresentei para vocês o módulo e apresentei o plano de Argand-Gauss. O que era o plano? Era um conjunto de eixos que representam para nós os números imaginários e reais no mesmo plano cartesiano. Quando a gente posiciona nosso complexo lá, ele se torna um ponto, ele se torna um par ordenado, que a gente chamava de afixo. Quando a gente posiciona esse afixo, a gente gera então a propriedade de módulo. O que é um módulo? É a distância que existia entre o centro do nosso plano até a posição que está o nosso complexo. E dependendo da inclinação que está esse vetor distância, vamos dizer assim, a gente tem o que a gente chama de argumento, que é esse ângulo formado entre o eixo x, o eixo real, para o módulo. E hoje nós vamos ver como essas três coisas, essas quatro coisas, o afixo, o plano, o argumento e o módulo, se juntam e formam o que a gente chama de forma trigonométrica do complexo. Então, olha aí, forma trigonométrica do complexo. Ela tem esse formato estranho, ZT, ZT porque o Z é o Z do número complexo, T de trigonométrico, igual ρ, o que é o ρ? Era o módulo, cosseno θ, mais I seno de θ, onde o θ aí é o argumento. Nessa fórmula, criançada, nessa fórmula, basta substituir. É apenas substituir, tá? E quando eu escrevo apenas substituir, é literalmente só substituir. Você não vai fazer mais conta, você não vai fazer mais nada. Você vai colocar o ρ ali, vai colocar o θ ali e pronto. Aquilo que vai aparecer escrito é a forma trigonométrica daquele complexo. ZT igual ρ cosseno θ mais I seno de θ. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer alguns exemplos, né, de possíveis caras que a gente poderia montar na forma trigonométrica. Notem que, mesmo aqui, ó, a letra A e a letra C, eu escolhi números que são reais, porque todo real é complexo, né? O que a gente sabe é que esse 2, na verdade, é 2 mais 0i, esse menos 3 é menos 3 mais 0i, ou seja, a parte imaginária vale 0, tudo bem? Então, não tem problema nenhum. Quando a gente quer passar um número, independente dele ser forma trigonométrica, ele tá, ser só real, ser complexo, imaginário puro, não importa, tá? Como que a gente faz para passar esse número para a forma trigonométrica? Então existe uma receita de bolo que você vai seguir. Primeiro passo, você vai desenhar para mim o plano de Argand-Gauss, tá? Não precisa ser perfeito não, é só para te ajudar a se localizar, tá? Desenhou esse plano, você vai posicionar o seu complexo. Então, olha só, eu vou pintar de vermelho aqui. Esse meu complexo, ele tem a parte real valendo 2. Tá aqui. E a parte imaginária vale 0. Ou seja, o afixo dele, galera, é exatamente aqui onde eu já pintei. Ele é um número que só está em cima da reta real. Tudo bem? Ele não vai para cima nem para baixo. Ele não vai no eixo imaginário. Bom, então marcamos o afixo. Segundo passo, eu quero descobrir quem é o ρ. Para achar o ρ, eu vou desenhar o nosso vetor, né? O vetor distância. O que é? É a distância do centro do plano até o meu número complexo, até o meu afixo. Só que nota que nesse caso, né, a gente está fazendo a distância em cima do próprio eixo x, em cima do próprio eixo real. Portanto, de cabeça, sem fazer conta, a gente sabe que o ρ vale 2. Então o ρ é igual a 2. Terceiro passo, você vai descobrir quem é o argumento, quem é o ângulo. Tá? O que era o argumento? O argumento é o ângulo que existe entre o eixo real e o módulo.
Só que você percebe que tanto o eixo real como o módulo estão apontando na mesma direção, estão um em cima do outro? Portanto, né, o nosso ângulo ele vale zero, não existe inclinação entre os dois. Esse zero, galera, eu não estou colocando em graus, ok? Esse zero está em radiano. Lembra que a natureza entende radiano, a natureza não entende grau. O que eu vou fazer agora? Descobri o ρ, descobri o θ? Põe naquela fórmula que eu te mostrei. Então, ZT é igual a ρ cosseno de θ mais I seno de θ. E acabou. E isso é a forma trigonométrica desse número aqui. Forma trigonométrica de um complexo. Você escreve o seu número usando uma combinação de seno e cosseno de um mesmo ângulo. Por isso o nome é forma trigonométrica. Tudo bem? Essa é a sacada. Vamos tentar fazer o segundo, para a gente ver se a gente pega melhor. Olha aí, ó, segundo cara. Começa desenhando um plano. Então, vou fazer aqui, ó, pequenininho, não precisa ser grande não. Meio torto. 3i. 3i, gente, só tem parte imaginária. Então, eu vou desenhar agora lá para cima. Tá? Tá aqui, ó, 3. Ok? Não tem parte real, certo? Então não vai para a direita nem para a esquerda. Só tem parte imaginária. Agora, o módulo está apontando para cima, né? E ele vale 3 também, né? É a distância linear aí entre o centro e o 3. Então, meu ρ vale 3. E o θ? Ah, o θ, olha só agora, pensando num ponteiro de relógio, a gente saiu de cima do eixo, né? Imagina que tá os dois alinhados, você saiu de cima do eixo e você fez isso daqui. Você está agora com uma inclinação de 90 graus em relação à original. Então, o θ é 90 graus. Só que a gente não vai representar em grau, a gente vai representar esse θ em radiano, π sobre 2. Pronto, galerinha, acabou. Nosso complexo tem a forma ZT igual ρ cosseno de π sobre 2 mais I seno de π sobre 2. Esse daqui é o número complexo 3i na forma trigonométrica. Tudo bem? Só isso, gente. Só isso, tá? É bem fácil mesmo. Ó, então aqui foi o item A, item B, item C. A letra D é de vocês, tá? Letra D eu quero que vocês tentem vocês, ok? Letra C, olha aí, ó. Desenho. Marco, menos 3. Então agora eu estou posicionado lá à esquerda, tá? Então menos 3. Só que essa distância entre origem e o cara, ela vale 3. Né? Porque a distância tem que sempre ser positiva. Então, o meu ρ vale 3. E o ângulo? O ângulo, se ele deveria estar apontando junto para cá e ele está apontando para cá, o ângulo entre o eixo real para o módulo, ele é de 180 graus. É isso aqui, ó. Então, o θ, ele é de 180 graus. Ou seja, meu θ é π radiano. Mas eu falo assim, mas Gustavo, peraí, tem coisa errada. Por quê? Porque olha só, aqui ele era negativo. E de repente aqui está tudo positivo. Quando a gente montar o complexo, ZT igual 3, né, cosseno de π mais I seno de π, não tem sinal negativo aí. Você está roubando, você está errando. Galera, pensa com o tio. Você até agora não fez nenhuma substituição aqui. Você só trocou e deixou. Vamos pensar com o tio. Cosseno de π vale menos 1. Olha aí o seu negativo. Seno de π vale 0. Ou seja, se você distribuir esse 3,
vai ficar 3 vezes menos 1, que dá menos 3, e 3 vezes 0i, que dá o 0i. Ou seja, tá? O que você está fazendo, na verdade, é reescrevendo o seu número com trigonometria. É só isso, tudo bem? Nada de absurdo, beleza? Agora, o que nós fizemos até aqui são casos muito particulares. Por quê? São casos fáceis de fazer, porque está em cima do eixo bonitinho. Vamos pensar num caso como, por exemplo, esse daqui agora, ó. Exemplo. 1 mais i. Né? Que também ainda é um caso fácil, não é um caso difícil para a gente fazer. A gente consegue fazer esse caso aí. Então, olha só. Primeira coisa, vamos desenhar o plano. Então, tá aqui o nosso plano desenhado. Posiciona esse complexo no nosso plano de Argand-Gauss. Então, ele tem parte real 1, parte imaginária também 1. Então, tá aqui, ó. Montamos. Tá aqui o afixo dele. O afixo dele é o ponto Z, 1, 1. Ok? Bom, tá montado o afixo. Segunda passagem, módulo. Então vamos calcular o módulo. Módulo é a distância entre o centro e esse cara. Tá aqui, ó, módulo. Pô, vou ter que usar Pitágoras. Tá. Então, eu tenho que ρ é igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Que nesse caso é a raiz de 1 quadrado mais 1 quadrado, que isso aqui dá raiz de 2. Então, esse cara aqui, essa distância, opa, deixa eu fazer isso para cima, esse ρ, ele mede raiz de 2. Tudo bem? Próximo passo, tenho que achar o argumento. O argumento é esse vetor entre esse ângulo, essa abertura entre o eixo real e o módulo. Pô, mas também é um cara um pouco inclinado, então o que eu vou usar? Vou usar trigonometria. Eu sei que seno de θ é igual berro. O meu b mede 1, o meu ρ mede raiz de 2. Racionalizo. Raiz de 2, isso daqui dá raiz de 2 sobre 2. Agora pensa com o tio. Qual é o ângulo do primeiro quadrante? Pelo desenho dá para saber. Qual o ângulo do primeiro quadrante que o seno é a raiz de 2 sobre 2? É o 45. Então, por esse motivo, θ é 45 graus ou π sobre 4 radiano. Então, nosso θ, ele vale π sobre 4 radiano. Pronto. Você fez o caso um pouquinho mais complicado, mas você usou a fórmula do módulo e usou a trigonometria para descobrir o θ. Então, agora fica aqui, ó, ZT é igual ρ, raiz de 2, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. E está aí o nosso complexo. Tudo bem? Esse caso em particular, você poderia ter resolvido ele ainda mais rápido. Observa com o tio. Gente, se aqui é 1 e aqui é 1, você formou aqui um quadrado, certo? E, por ser um quadrado, o módulo ele é a diagonal do quadrado. Como que a gente descobre a diagonal de quadrado? L raiz de 2. Se o lado é 1, é L raiz de 2 da própria raiz de 2. Tá aí explicado. Segundo, se isso é diagonal, com certeza aqui é 45 graus, porque a diagonal no quadrado ela também é bissetriz do ângulo. Então, se você souber geometria plana muito bem, alguns casos como esse, ou casos em que você perceber que tanto A como B são iguais, apesar do sinal, você pode usar geometria plana básica. Tudo bem? Não precisa fazer nada disso. Agora, e se você por acaso cair num caso desse daqui, ó, que é um caso interessante também. Menos 1 mais i raiz de 3. Esse é o caso mais comum de aparecer para vocês em prova, em vestibular, né? Que é um caso que envolve mais caras. Então, primeiro passo, de novo, né? Ele não é tão simples, mas a gente consegue. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, desenha o plano. Então, desenhamos o nosso plano.
Parte real, menos 1. Então, vou desenhar aqui, ó, parte real menos 1. Parte imaginária, raiz de 3. Então, tem um cara que está aqui, ó, no segundo quadrante agora, ó. É um pouco diferente do que a gente estava fazendo até então, certo? Vou desenhar aqui, então, ó, peraí, esse é o meu z, de coordenadas menos 1 e raiz de 3. Tá aqui. Vou agora desenhar o módulo. Então, quem que é o meu módulo? É a distância entre a origem e o afixo, e o z. Como que eu posso calcular, então, esse ρ aí? Ah, eu vou calcular esse ρ por Pitágoras. Então, ρ é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Nesse caso, o meu a está valendo menos 1 e o meu b está valendo raiz de 3. Então, fica menos 1 quadrado mais raiz de 3 quadrado. Isso daí vai dar a raiz de 1 mais 3, que é a raiz de 4, e isso vale 2. Ou seja, olha que bonito que deu. O nosso ρ, ele vale 2. Beleza? Vou agora descobrir o argumento. Percebam que é sempre nessas passagens, é uma receita de bolo, né? O argumento, cuidado, porque ele não é esse ângulo pequeno aqui, galera, tá? Cuidado, porque ele é sempre o ângulo no sentido anti-horário do eixo real para o módulo, e não do módulo para o eixo. Guarda isso que é muito importante, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Ah, por trigonometria. Eu sei que o seno de θ é berro. Olha como fica fácil guardar. O nosso b, ele é raiz de 3 sobre o ρ, que vale 2. Trigonometria básica, galera. Qual é o arco do segundo quadrante que o seno é raiz de 3 sobre 2? Ah, é o 120. Portanto, θ é 120 graus. Ou melhor, 2π sobre 3. Então, a gente fica da seguinte forma. Eu tenho que ZT é igual a 2 cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. E aí, nós temos, né, a forma trigonométrica desse complexo, que ela é um pouco mais trabalhosa. Note que nesse caso a geometria plana pode ser usada? Pode, porque a gente usa Pitágoras, a gente usa trigonometria, mas não é tão direto como o caso anterior, beleza? E para fechar essa aula, uma coisa muito especial, né? Todo ano eu ensino para a galera essa fórmula aqui. E o pessoal fala assim, mas Gustavo, como eu vou guardar isso, não sei o quê. E uma vez me fizeram uma promessa, né? Me pediram para eu fazer uma promessa para que eu sempre ensinasse uma forma legal de ensinar essa fórmula, né? E eu ensino, né? E como é que a gente faz isso daí? É assim, ó. O número complexo na forma trigonométrica, a gente vai cantar. Mas é muito rápido, gente. É tipo 2 segundos, é muito rápido mesmo. É assim, ó. Rho cosseno θ mais I seno θ. Acabou, é isso. Você vai ver que essa música infeliz vai guardar na sua cabeça. Rho cosseno θ mais I seno θ. Essa merda pega na cabeça e não desgruda, gente. É sério. Rho cosseno θ mais I seno θ. Era isso a aula de hoje, então. Um grande beijo. Tchau pra vocês.